Você está pronto para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 4. Estou voltando para Belo Horizonte também com expectativa, porque amanhã vou completar 7 anos de casado, aleluia. Depois de um evento desse de homens, estou voltando inspirado. Deus é bom. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 3, eu quero te convidar a ler junto comigo. Diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja a afirmação poderosa que o apóstolo Paulo já faz aqui. Ele diz que Abraão, ele foi declarado justo não porque obedeceu. Ele não diz que Abraão foi declarado justo porque ele cumpriu toda a lei, até porque Abraão viveu 400 anos antes de Moisés, 400 anos antes da lei ser estabelecida. Mas Paulo diz que Abraão foi declarado justo unicamente porque ele creu na palavra de Deus, porque ele creu na promessa de Deus, e porque ele creu, a justiça foi imputada sobre ele, colocada sobre ele. E da mesma forma, porque você crê, você é declarado justo. E o texto continua no verso 4: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então diga comigo: para quem trabalha, o salário não é um presente. Diga: para quem trabalha, o salário não é o favor. Diga: para quem trabalha, o salário é uma dívida, porque ele trabalhou, e o salário que ele recebe após ter trabalhado não é um favor que está sendo feito a ele, não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga. Você está aqui? Mas aí Paulo continua dizendo no verso seguinte: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quem pode dizer amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celeste, nessa noite nós, mais uma vez, abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela Tua palavra. Que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, com clareza. Que haja, em nome de Jesus, revelação no nosso coração a respeito de cada verdade espiritual da Tua palavra que será compartilhada. Que cada semente possa encontrar bons solos, corações receptivos. Que os nossos olhos sejam abertos, que as escamas sejam removidas dos olhos, e que o Senhor nos conceda mais uma vez espírito de sabedoria e de revelação. Se você crê, diga amém. O apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 4, no verso 3 ao 5, ele está fazendo uma analogia. Ele está falando a respeito de 2 trabalhadores, e Paulo diz que há um trabalhador que trabalhou, que fez tudo o que precisava ser feito, ele cumpriu com todas as suas obrigações. É aquele trabalhador que não falta nenhum dia do trabalho, chega antes do horário, vai depois do horário, ele é diligente, ele é proativo, ele é excelente, ele faz além do que é requerido, e depois de um mês trabalhando, chega o dia do pagamento, e ele então recebe o salário. Mas o salário que ele recebe não é um favor que está sendo feito a ele, não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, porque ele trabalhou. Quem está aqui? Mas aí Paulo fala sobre um outro trabalhador, que não trabalhou, que não cumpriu com as suas obrigações, que não fez tudo o que precisava ser feito, que falta o dia do trabalho, que chega atrasado, que não cumpre todas as suas tarefas com excelência, com diligência, mas mesmo depois de um mês sem ter trabalhado, no dia de receber o pagamento do salário, com a maior cara de pau, com a maior cara larga, ele entra na fila com a mão estendida para receber. E aí o patrão pergunta: mas o que você veio fazer? Aí ele diz: eu vim receber.
Mas o patrão questiona: mas você não trabalhou? Mas ele diz: eu não trabalhei, mas eu sei que você é um patrão que é bom, que é generoso, que abençoa os seus empregados. Olha eu aqui para receber. E aí nessa hora, o patrão abre um sorriso enorme para ele e paga o salário inteiro para ele. Não, peraí, acho que você não ouviu o que eu disse. Ele paga o salário inteiro para ele. Para o desespero do trabalhador do lado de lá. Porque o que ele pensa? Eu trabalhei, eu mereço receber o pagamento. Como que ele recebe tudo isso sem ter trabalhado? E aí é como se o patrão respondesse, como na parábola que Jesus conta: mas olha, o dinheiro é meu, e eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu acho melhor. Quem é você para discutir como que eu lido com o meu dinheiro? Esse é o nosso Deus. Preste atenção, nós somos esses trabalhadores. A pergunta é: que tipo de trabalhador você é? Ou que tipo de trabalhador você gostaria de ser? Porque nós somos um desses dois trabalhadores. Na realidade, o que Paulo está ensinando aqui é que há dois princípios de vida apenas. Se você ler, por exemplo, o livro de Romanos, também Gálatas, você vai perceber que Paulo ensina que existem apenas dois princípios de vida, duas maneiras de viver a vida. Ou você vive pelo merecimento, ou você vive confiando nos méritos de outro. Qual é o nome desses dois princípios de vida que esses dois trabalhadores representam? Diga comigo: lei e graça. Mais uma vez, diga: lei e graça. Será que você pode falar mais forte? Diga comigo: lei e graça. O primeiro trabalhador, aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que crê que tem algum merecimento, aquele que acredita que não existe almoço grátis, e ele tem uma mentalidade de meritocracia, é aquele que vive debaixo da lei. Mas Paulo fala sobre o outro princípio de vida. Ele sabe que não trabalhou, ele sabe que não merece, ele sabe que não fez por onde, mas mesmo assim ele crê para receber. Esses são aqueles que vivem debaixo da graça. Qual é a definição da palavra graça? A definição clássica, desde a reforma, da palavra graça é favor imerecido. Diga comigo: favor imerecido. Põe força no i, diga: favor imerecido. Todos aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, eles confiam, recebem e desfrutam desse favor imerecido. Mas veja, nós somos o povo da nova aliança. Nós pertencemos a essa era e essa dispensação do Espírito, a dispensação da graça. A vontade de Deus é que você confie unicamente e exclusivamente nos méritos de Cristo, porque Cristo hoje Ele é o seu representante. E se você crê naquilo que Cristo fez, você desfruta de favor. A questão é que apesar de sermos o povo da nova aliança, estarmos em Cristo, estarmos na posição do favor, muitos de nós nos relacionamos com Deus como esse primeiro trabalhador, com base no merecimento, com base na troca, com base na barganha. Agora, quando você faz parte da nova aliança, mas se relaciona com Deus com base na antiga aliança, com a mentalidade da antiga aliança, isso gera sérios problemas espirituais. Então eu te pergunto: que tipo de trabalhador você é? Em qual base você se relaciona com Deus? Será que tantas vezes nós enxergamos, por exemplo, a nossa vida de oração como se fosse uma moeda de troca? E aí você precisa, por exemplo, calcular quanto tempo de oração vale cada bênção. E quando a cotação da bênção muda no mundo espiritual, e aí você tem um problema, porque a oração não é uma obrigação religiosa. A oração não é um fardo pesado que temos que carregar. A oração é um privilégio espiritual. Aquele que ora,
ele está desfrutando, ele está comendo do maná escondido, ele está bebendo do rio que flui da vida de Deus. A oração não é apenas uma prioridade, mas é uma necessidade. Eu costumo dizer que a oração é a nossa respiração espiritual, o nosso oxigênio espiritual. Mas quantos enxergam a vida de oração como se fosse uma moeda de troca? E é por isso que tem crente que quanto mais ora, pior fica. Por quê? Porque ele se sente merecedor depois de ter orado. Mas acredite, não tem a ver com nenhum merecimento seu, tem a ver com os méritos de Cristo. Não é porque você é bom, mas é porque Ele é bom. Quem está aqui? Preste atenção. Será que tem algum líder aqui de um grupo de conexão? Será que eu consigo fazer um raio-x e perceber o que tantas vezes passa na sua alma? Naquela semana, você quer ministrar naquele grupo de conexão, mas você é como esse primeiro trabalhador. Você espera receber o pagamento do trabalho. Por exemplo, qual que é o pagamento que um pastor espera receber? Qual que é o pagamento que um pregador espera receber? Que a pregação toque as pessoas, que a pregação inspire as pessoas. Qual que é o pagamento que um pastor às vezes espera receber? É o crescimento da sua igreja, porque ele acha que o crescimento da obra é fruto do seu merecimento. Então o pastor que acha que tudo que acontece de errado na igreja é culpa dele, ele tem um problema. Porque quando tudo acontecer de certo também, ele vai achar que é por conta dele também. Isso se aplica a um líder de um grupo de conexão. Então ele quer que seja uma bênção, ele quer que floresça, ele quer que frutifique, ele quer que as pessoas sejam supridas, edificadas. Então o que ele diz? Essa semana eu vou orar todo dia, 6 horas da manhã. Na segunda-feira, ele acorda, mas não dá conta de orar. Na terça-feira, ele acorda também, depois das 6 e não dá conta de orar. Na quarta-feira, ele até vai orar, na hora que ajoelha, passou das 8, Deus fala, nem adianta ajoelhar, crente safado, não vou te ouvir, você marcou comigo às 6. Ele não dá conta de orar. Ele combina com a esposa, não é? Não, vamos brigar essa semana que eu quero ministrar. Ele consulta o horóscopo, está tudo certinho, bonitinho, alinhado. Ele não jejua o tanto que ele disse que iria jejuar. Ele não se prepara o tanto que ele poderia se preparar. E na hora que ele chega para ministrar, será que ele chega com espírito de fé e ousadia? Ou na hora ele se sente cheio de culpa e de acusação? Por quê? Porque ele pensa que tem alguma coisa a ver com ele. Você sabe que, lembrei de uma história agora. Nossa igreja tem muitos grupos também. E eu lembro que certa vez uma pessoa ficou possessa com um espírito maligno. E os crentes amam quando isso acontece. E ficaram todos em cima da pessoa. E eu lembro que cada um dizia o que o espírito maligno tinha que fazer. E talvez o espírito maligno meio confuso, vocês estão polarizados aqui também. Cada um mandando ele fazer uma coisa, mas a líder daquele grupo disse, deixa que eu resolvo esse negócio. Ele vai sentir agora o peso de 8 anos de santidade na cabeça dele. E aí ela manda o demônio sair, e o que o demônio faz? Ele sai. E aí quando eu soube dessa história, eu fiquei em crise com a minha teologia. Porque ela estava confiando na justiça dela, na performance dela. Ela estava confiando nas obras dela, na santidade dela, no merecimento dela. E quantas vezes você, confiando na autoridade do nome de Jesus, você fala, sai demônio, e ele diz, não vou sair. Aí você fala, sai demônio, ele diz, não vou sair. Ele sabe que tem que sair, mas faz de conta que não vai sair. Mas na hora você pensa, é verdade, não tem como ele sair. Essa semana eu disse que ia fazer um jejum, comi um pedaço escondido de linguiça. Aí você deixa o demônio lá e fala, Deus tem misericórdia de mim, me honra só hoje. E ele começa a rir de você. Por quê? Porque você pensa que tem alguma coisa a ver com você. Mas não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Cristo. Tem tudo a ver com aquele que você está revestido.
e você está revestido de Cristo. Mas pastor, como é que ele saiu ali? Da mesma forma como sai em certos lugares que você não entende por que sai também. Mas talvez é porque o diabo quer que ela continue pensando que a mão dela é alguma mão poderosa. Talvez ele quer que ela continue pensando que a mão dela tem algum poder. Preste atenção, toda a obra é de Cristo. Então toda a glória pertence a Cristo também. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. E porque toda a obra é de Cristo, toda a glória pertence a Ele. Quem pode dizer amém? A maior bênção de todas, sem dúvida, é o novo nascimento. É a nossa redenção, a nossa salvação eterna. E como que você recebeu a bênção da salvação? Não foi por merecimento, não foi por obras, foi porque você creu e confessou com a sua boca. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. Diga comigo, pela graça, mediante a fé. Não somos justificados por obras, mas unicamente pela graça de Cristo, mediante a fé. Só que Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, olha essa afirmação poderosa de Paulo. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Como que você recebeu Cristo Jesus o Senhor? Diga, pela graça, mediante a fé. Ele completa dizendo: andai nele. Como que você vai receber e desfrutar de todas as outras bênçãos? Pela graça, mediante a fé. O problema é que nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé, mas todas as outras bênçãos nós temos que merecer. Nós temos que mostrar para Deus sofrimento, nós temos que mostrar para Deus que estamos buscando mesmo. Mas acredite, a cura, a prosperidade dos seus negócios, a restauração da sua casa, a frutificação do seu ministério não tem a ver com o seu merecimento. Você vai receber e desfrutar da mesma maneira. É pela graça mediante a fé. Alguém pode dizer amém? Agora a pergunta é: eu estou entendendo, pastor, eu não quero viver como esse primeiro trabalhador, com base no esforço, com base no mérito, porque aí a vida cristã, que deveria ser algo feliz, que deveria ser algo empolgante, que deveria ser leve, se torna um grande fardo, um grande peso que temos que carregar. Então você quer ser como esse segundo trabalhador, que vive debaixo da graça e do favor imerecido. O que fazer para deixar de ser como esse primeiro trabalhador e desfrutar unicamente da graça de Cristo? Eu quero te ensinar 3 princípios rapidamente. Quantos princípios? 3. Primeiro deles, você que está anotando: creia no Deus que justifica o ímpio. Eu vou repetir: creia no Deus que justifica o ímpio. Veja, crer no Deus que justifica a Madre Teresa é fácil, mas crer no Deus que justifica o ímpio, ou o pior dos pecadores, preste atenção, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos na obra de Cristo, nós somos enxertados nele, e a justiça de Cristo, ela é colocada sobre nós. Ser declarado justo é ser declarado inocente, é ser declarado sem culpa. Aquele que está em Cristo é como se o pecado nunca tivesse existido. Você é completamente perdoado, o seu passado é completamente apagado, a quilometragem é completamente zerada. Você é declarado justo em Cristo Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, eu amo esse texto. O apóstolo Paulo, ele compartilha essa revelação poderosa. Ele diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Eu pergunto a você: quem é aquele que não conheceu o pecado? Cristo. Mas Paulo está dizendo que ele se fez pecado por nós. Como que Cristo se fez pecado por nós? Foi pecando? Sim ou não? Não.
Cristo se fez pecado por nós, porque na cruz Deus pegou toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, toda a nossa maldição e colocou em Cristo Jesus. E da mesma maneira Paulo continua dizendo, porque é a mesma lógica. Veja, ele completa dizendo, para que nele, ou seja, em Cristo Jesus, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Porque você está nele, você é declarado justo. Então veja, da mesma maneira que Cristo não foi feito pecado pecando, você também não foi feito justo praticando justiça. Essa é a grande troca do Calvário. Na cruz, Cristo se tornou aquilo que nós éramos, para que hoje nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. E quanto mais você crê que é justo, mais justiça você vai manifestar. Quanto mais você crê que é justo, mais você irá obedecer a Cristo. Então esse é um paradigma que precisa mudar. A obediência, é claro, nós queremos agradá-lo, nós queremos obedecê-lo, nós queremos corresponder com esse amor, somos constrangidos com esse amor, mas acredite, a obediência não é a raiz, a obediência é o fruto, a raiz é a fé. Aquele que crê no Evangelho, ele vai agir em linha com o Evangelho. Aquele que crê na obra de Cristo, ele manifestará frutos de obediência. Mas não será como um esforço, ele vai agir como lhe é próprio, ele vai agir conforme a sua natureza. Mas pastor, eu não vejo justiça em mim, minha mulher também não vê justiça em mim, minha sogra então ela não vê, mas veja, Deus vê. E é por isso que a Escritura diz que o justo ele vive não pelo que vê, mas ele vive pela fé. E quanto mais você crê que é justo, mais autoridade você manifestará, e mais a sua fé estará inabalável. Quantos podem dizer amém? Nós somos justos em Cristo Jesus, porque nele nós fomos enxertados. Só existe um que é justo apenas, e é Cristo. Mas porque estamos nele, a justiça dele é colocada sobre nós. É como uma mulher que está grávida. Imagine uma mulher grávida. Ela tem um bebê que está sendo gerado dentro dela. Quando você olha para aquela mulher, você vê apenas aquela mãe. Mas acredite, há dois corações batendo ali. A vida daquele bebê é uma realidade nela. Aonde ela vai, ele vai. Aonde ela está, ele está. Se ela for uma rainha, estiver sentada num trono, aquela será a posição daquele bebê também, porque a vida que está nela é a vida que está nele. Você não enxerga o bebê, você enxerga apenas a mãe, mas aquele bebê está em mãe, aquele bebê está dentro dela. Da mesma forma você foi colocado em Cristo, dentro de Cristo, você está revestido de Cristo. Não, você não entendeu ainda, você está nele, você foi colocado nele, nada e ninguém poderá te separar dele. Aonde você vai, ele vai, aonde ele vai, você vai, aonde você entra, ele entra, aonde você pisa, ele pisa, aonde você toca, ele toca, porque você está revestido de Cristo. E quando o Pai olha para você, o que Ele vê em você? Cristo. Não, você não entendeu ainda. Vou te dar mais um exemplo. Eu resolvi ser criador de ovelhas, quase isso. Comprei 6 ovelhas. Fiquei especialista em ovelhas literalmente. E você sabe que as ovelhas é um animal inteligentíssimo, mas tem uma visão péssima, mas um olfato excelente. Agora imagine uma mamãe ovelha que acabou de dar cria e ela morre, e aí ela deixa vários filhotinhos órfãos. E o pastor de ovelhas então, para garantir a sobrevivência daqueles filhotinhos órfãos, ele vai até uma outra mamãe ovelha para amamentá-los e protegê-los e cuidar daqueles filhotinhos órfãos. Só que ela vai cheirá-los, não vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai até matá-los.
Só que o pastor de ovelhas é mais inteligente do que ela. Antes, o que ele faz? Ele vai lá nos filhotinhos legítimos, arranca a lã que está sobre eles e coloca sobre os filhotes órfãos, de maneira que quando aquela mamãe ovelha irá cheirá-los, ela vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos, e vai recebê-los, e vai amamentá-los, e vai cuidar deles e protegê-los. Eu quero te dizer que foi o mesmo que o Pai fez conosco em Cristo Jesus. Se você se achegar diante de Deus, confiando na sua justiça, confiando nas suas obras, confiando na sua capacidade, confiando na sua performance, confiando no seu mérito, confiando nas suas boas obras, você será rejeitado por Ele, porque não há nada que você possa fazer que seja suficiente para Ele, porque o padrão dele é perfeição. Ele não é apenas santo, Ele é 3 vezes santo, e é por isso que na cruz o Cordeiro de Deus foi morto, a sua lã foi completamente arrancada, o seu sangue foi aplicado sobre nós, e hoje você está debaixo do sangue de Jesus. E quando você se aproxima da presença do Pai, diante do trono da graça, é com confiança, porque você sabe que será bem recebido, porque você foi colocado em Cristo. Diga aleluia. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, algumas pessoas questionam quando eu digo isso. Ok, pastor, mas se nós não temos que viver debaixo da lei, por que então Deus deu a lei? Por que Deus compartilha a lei, se Ele sabe que o homem não tinha condição de cumpri-la, e que o homem não pode ser salvo ou justificado através da lei? Eu vou te dar 3 razões rapidamente. Primeiro, a lei, ela revela a imagem de Deus, o caráter de Deus. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus também através da lei. Quando Deus diz não roubarás, Ele está revelando o tipo de Deus que Ele é. Ele está dizendo: você não precisa roubar, basta pedir para mim, que eu sou rico, eu tenho para você e tenho para o seu irmão também. Quando Deus diz não mentirás, Ele está dizendo: eu sou um Deus da verdade, fale a verdade. A lei revela o caráter de Deus, a imagem de Deus. A lei é boa, só que ela não tem o poder de te tornar bom. A lei é santa, mas ela não tem o poder de te tornar santo. A lei é justa, mas ela não tem o poder de te tornar justo. A lei apenas te educa, a lei apenas te domestica, mas a graça, ela muda a sua natureza, de maneira que você é capaz de dar até para alguém que tomou e roubou algo de você, porque a sua natureza hoje é de generosidade. A segunda razão: imagina que você está doente, mas você não aceita que está doente, não reconhece que está doente, não admite que está doente. E todo médico concorda que é muito difícil tratar um paciente que não reconhece e não aceita a sua condição. Mas você resolve e aceita ir a um médico que te dá um remédio, e aquele remédio faz com que todo sintoma seja aflorado no seu corpo. E quando você vê todas aquelas evidências, você aceita que está doente. A lei é esse remédio. Romanos capítulo 3, verso 20, Paulo diz que pela lei nós temos o pleno conhecimento do pecado, porque a lei é o prumo de Deus, a lei é o padrão de Deus, e o homem ou a mulher mais íntegra, mais correta, mais honesta que você conhece, no prumo de Deus ela é considerada torta. Imagina que todas as pessoas que você conhece, elas andam se arrastando pelo chão. Você nunca viu ninguém andar em pé, erguido, ereto. Todos andam se arrastando pelo chão. Mas numa terra em que todos andam se arrastando pelo chão, é normal se arrastar. Ninguém estranha se arrastar. Até o momento que Deus resolve revelar a lei em cima do Monte Sinai, e Ele então mostra para Moisés o padrão. Em outras palavras, Ele diz: Moisés, se o homem quiser se relacionar comigo, ele não poderá se achegar se arrastando na minha presença.
Se o homem quer ter intimidade comigo e me conhecer, ele precisa andar em pé, firme, erguido, ereto. Essa é a lei. O que o homem faz? Ele tenta cumpri-la com seu esforço, com as suas obras, e ele dá o seu melhor, mas ele não consegue, e ele cai. Mas ele se levanta de novo, mas ele não dá conta, e ele cai. E ele vai e cria outras maneiras, mas ele cai de novo. Ele anda segurando pelas coisas, ele anda segurando moletas, mas ele cai. Por quê? Preste atenção. Deus sabe que o homem não dá conta de cumprir a lei. A terceira razão que a lei foi dada é porque Deus quer que o homem clame pela graça. Porque se você tivesse condição de cumprir a lei e andar em pé, Cristo não precisava ter vindo. Bastava você se empenhar um pouco mais, bastava você se esforçar um pouco mais, bastava você trabalhar um pouco mais. Mas porque nós não damos conta, porque nós não conseguimos, Deus então enviou Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Só pode ser salvo aquele que reconhece que está perdido, só pode ser salvo aquele que reconhece que é pecador. E se você se enxerga assim nessa noite, acredite, o seu Salvador está disponível para te resgatar, para te livrar, para te salvar, para te levantar. Alguém pode dizer amém? Graças a Deus por Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Diga aleluia. Ele nos salva e Ele permanece nos salvando até hoje. O problema é que nós achamos que damos conta de cumprir a lei. Porque você olha para os 10 mandamentos e você pensa, não, eu dou conta. Mas veja, na realidade são 613 ordenanças. E você não tem uma vida inteira para cumpri-las, não. Você deve cumprir essas exigências diariamente. 613. Quando eu fui em Israel, a primeira cena que eu fiquei chocado era o elevador que estava aberto no automático, porque já era sábado. E eu estava no 11º andar. Aí eu entrei, abriu no primeiro, fechou a porta. Abriu no segundo, fechou a porta. Por quê? Porque não pode apertar no botão do elevador, porque é considerado esforço. Não pode tocar no interruptor da luz, porque é considerado esforço. E você achando que dá conta de cumprir a lei. Os 10 mandamentos é apenas o resumo da lei. Aí você olha para eles e você pensa, não adulterar, eu dou conta de viver sem não adulterar. Não mentir, eu consigo viver sem mentir. Ter um dia de descanso, eu dou conta de ter um dia de descanso. Não matar, eu vou te dizer que eu estou conseguindo até hoje. É possível. Paulo também pensava assim. Até que ele chega no 10º mandamento da lei, que diz o quê? Não cobiçarás, não terás desejo. Eu acredito que você dá conta de viver sem matar, mas nunca ter desejado pegar alguém e cortar em 793 pedaços. Só que o problema é que Tiago diz na sua carta que quando você deixa de cumprir um mandamento da lei, é como se você estivesse deixando de cumprir a lei inteira. Quando você esbarra em uma ordenança da lei, é como se você não tivesse cumprido toda a lei. Mas a boa notícia é que na nova aliança, o autor de Hebreus diz que a lei de Deus, a vontade de Deus, ela foi gravada no nosso coração. E hoje você deseja fazer a vontade de Deus, não porque você está debaixo de uma ameaça, de uma obrigação, mas porque faz parte da sua natureza. Você não mata porque é uma lei dizendo não matarás. Você não mata porque o amor de Deus já foi derramado no seu coração, através do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Creia no Deus que justifica o ímpio. Segundo princípio, desista de merecer. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, e nós vamos ler rapidamente no capítulo 8, no verso 5, o relato
desse encontro de Jesus com um homem que diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Imagina você receber um elogio como esse de Jesus. Mas esse homem não foi o único que recebeu um elogio assim. Em Mateus capítulo 15, no verso 21 em diante, você pode ler comigo sobre a história de uma mulher, que diz o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagina você ouvir isso de Jesus. Porque uma coisa é você orar e o diabo te dizer: nem adianta pedir, Deus não vai te dar. Outra coisa é quando o próprio Jesus está dizendo: eu não vim para você, não adianta pedir. Olha o texto: ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. E naquele momento sua filha ficou completamente livre. Preste atenção. Quando você olha para esses dois textos, o que há de comum entre eles, para receberem um elogio assim? Um centurião e uma dona de casa, um homem e uma mulher. O que há de comum entre esses dois personagens que tiveram um encontro com Jesus? Ambos não eram judeus, eram estrangeiros. E Jesus está dizendo a ela que naquele momento ele havia sido enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, eles não tinham nenhum merecimento, eles não pertenciam à aliança, eles não pertenciam à promessa. Eles são como esse segundo trabalhador. Esses dois personagens é como o protótipo perfeito daquele que sabe que não merece, mas no dia do pagamento ele estende a mão para receber. Ele não confia em algo que ele é capaz de fazer, mas ele confia unicamente na bondade, na generosidade e na graça de Jesus. Preste atenção. Não é porque você merece, é porque na bondade dele ele quer te abençoar. Então desista de merecer. O último princípio: você que quer deixar de viver debaixo da lei e viver nesse princípio da graça, no estilo de vida da graça, o terceiro princípio é: não faça barganhas com Deus. Pare de fazer trocas com Deus. Por uma razão muito simples: você é muito pobre, você não poderia comprar nenhuma bênção de Deus. E Deus é muito rico, não precisa vender nada para ninguém. Só tem uma única maneira de você ser abençoado: é pela graça, mediante a fé. O balcão de negócios está fechado, Deus não está fazendo trocas. O problema é que talvez até hoje você tenha vivido não o evangelho, mas uma religião. E acredite,
Toda religião é baseada em uma troca. Toda religião. Quando alguém sobe uma escadaria, pagando uma promessa, mostrando para Deus que está sofrendo, o que ele quer? Receber uma bênção em troca. Quando alguém prepara uma sopa e vai distribuir numa noite de frio para as pessoas de situação de rua, o que ele está fazendo? Ele quer praticar caridade para receber algo em troca, uma bênção em troca. Quando alguém amarra uma bomba na cintura e vai explodir uma cidade, ele quer receber algo em troca, 70 virgens em troca. Quando alguém pega uma galinha com pipoca e cachaça e vai oferecer uma entidade, ele quer algo em troca, uma bênção em troca. E os crentes que vivem também uma religião, quer receber a bênção, dê o dízimo. Não recebeu ainda, dá 20%. Não chegou a bênção, dê 50%. Não chegou ainda o que você crê, dê o seu Isaac. E aí você tem que ter um estoque de Isaac em casa. Abraão tinha um só, você tem que ter no mínimo uns 10, porque tudo quanto é lugar pede um Isaac. E aí nós nos relacionamos com Deus com base na troca. Mas acredite, todas as bênçãos do céu nós recebemos pela graça, mediante a fé. Eu quero encerrar te contando uma história. C.S. Lewis, você conhece? Um teólogo inglês. Ele certa vez foi convidado para participar de um simpósio de religiões comparadas, aonde um representante de cada grupo religioso foi convidado para falar o que a sua religião tinha diferente das demais. E quando chega o momento dele, ele diz: olha, se eu afirmar que a diferença do cristianismo para as outras religiões é porque Jesus era um homem bom e morreu por uma causa nobre, toda religião tem homens bons que morreram por causas nobres. Se eu afirmar que a diferença do cristianismo é porque tem milagres, toda religião tem milagres. Pode custar caro, mas tem milagres. Se eu afirmar que a diferença do cristianismo é porque tem um alto padrão de moral bem elevado, toda religião que se preze tem. Se eu afirmar que a diferença do cristianismo é porque Jesus morreu e ressuscitou, e se amanhã ou depois em outra religião alguém afirmar que também ressuscitou, quem provará o contrário? Aí ele diz que só tem uma palavra que diferencia o cristianismo de uma religião. Que palavra é essa? Graça. Por quê? Porque toda religião é o homem tentando fazer coisas para ser abençoado por Deus. Mas o Evangelho é Deus fazendo tudo para o homem que não merece receber nada. Toda religião é o homem trabalhando e se esforçando para quem sabe ser abençoado. Mas o cristianismo foi o nosso Deus que trabalhou em nosso lugar. E pela graça mediante a fé, hoje você pode ser abençoado. Pastor, mas isso aí é bom demais para ser verdade. Mas é isso que eu vim te dizer, é bom e é verdade. É por isso que somos pregadores do Evangelho. É uma boa notícia. E você hoje está debaixo dessa graça e desse favor. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar, levantar as suas mãos aos céus e bendizê-lo, exaltá-lo. Abra os seus lábios nessa hora. Agradeça a Ele por essa bendita graça, por esse favor imerecido, por essa graça maravilhosa, abundante, que nos alcança. Em nome de Jesus, eu oro por você nessa noite, que chegou aqui com peso sobre os seus ombros, sentindo um fardo sobre as suas costas, um peso na sua alma e no seu coração. Em nome de Jesus, que você possa desfrutar e receber do orvalho fresco do céu. Em nome de Jesus, que todo o peso da religião, do legalismo, que toda mentira do maligno na sua mente, que seja desligada e cancelada, mas que a graça de Deus seja derramada abundantemente sobre a sua vida, que esse favor seja multiplicado sobre você nessa hora, em nome de Jesus. Vamos exaltar o nome dele. Deus se entregou, seu sangue derramou, o Cordeiro
seu sangue derramou, o Cordeiro morreu, fomos perdoados, meus erros pagou, com sua graça e amor, só nele a salvação, e seu nome é Jesus. Vamos! Jesus se entregou, seu sangue derramou, o Cordeiro morreu, fomos perdoados, meus erros pagou, com sua graça e amor, só nele a salvação, e seu nome é vivo está, da tumba levantou, o Salvador reinando está, venceu, a pedra removeu, o Redentor que vive está, sim, vive está. A gente gostaria de dar a oportunidade para pessoas nesse momento de colocarem a confiança em Jesus, crerem naquilo que Ele fez por cada um de nós, tanto online quanto aqui presencial. Eu creio que hoje é um momento de decisão, um momento onde a gente vai poder confiar naquilo que Deus fez pela graça e a bondade dEle à humanidade. Então, com os olhos fechados, para que cada pessoa tenha a privacidade. Creio que essa mensagem, ela mostra a mensagem central de Jesus Cristo, as boas novas, assim como nós escutamos da parte de Deus. E essas boas novas diz que o nosso Deus, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. 1 João 4,10 fala que isso não se trata que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou, enviando o Seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Quando nós assumimos que nós sim erramos, porém que nós precisamos dessa salvação, nós temos um Salvador e o nome dele é Cristo Jesus. E hoje é o dia de pessoas confiarem em Jesus, aceitarem o amor de Deus por elas. Então, se hoje você quer tomar essa decisão, seja talvez pela primeira vez, ou quem sabe hoje você escutando essa mensagem, você fala: Pedro, por muito tempo eu achei que isso se tratava de mim, e hoje eu entendo que se trata do amor dele por mim. Eu quero confiar nesse amor, eu quero me entregar a ele nesse dia. Eu vou contar até 3, ao chegar ao 3, se você hoje quer tomar essa decisão, eu gostaria que você fizesse algo ousado, levantar a sua mão ao alto, falando: Pedro, eu quero tomar essa decisão, eu confio no amor de Deus na minha vida. Número 1, nada que você fez ou deixou de fazer te separa desse amor. Número 2, Deus espera, Ele anseia pela tua resposta. Número 3, se hoje você quer tomar essa decisão, por que você não levanta a mão bem alto, falando: eu quero tomar essa decisão, eu confio no amor de Jesus, eu confio no amor de Deus por mim, eu quero entregar a minha vida a Deus. Várias mãos sendo levantadas. Por que você não levanta a mão também se você está sentindo isso no seu coração? Algo especial acontece quando a gente coloca, externaliza aquilo que Deus está fazendo no nosso coração. Uau, que lindo. Pode abaixar suas mãos e ainda com os olhos fechados nós vamos orar juntos. Especialmente você que tomou essa decisão nessa noite. E como família nós todos vamos orar contigo, te apoiando nessa decisão. Vamos todos orar. Pai querido, vamos lá, forte gente. Pai querido, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Eu o reconheço como o Senhor da minha vida. Eu creio que Jesus, Tu morreu por mim e Tu ressuscitaste no terceiro dia. Tu venceu a morte e essa vida hoje eu recebo vida eterna, um novo começo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. No Teu nome nós oramos, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos amém, amém, amém. Vamos lá, igreja, vamos dar o nosso melhor aplauso, honrando a Deus pela vida de cada pessoa que tomou a decisão no dia de hoje. Sabe, não há melhor decisão que você pode ter tomado na sua vida. É um novo começo, é uma nova história de Deus na sua vida, amém? Muito bom. Quantos foram abençoados por essa mensagem do pastor Pedro Estrela? Vamos honrar a vida do pastor Pedro, honrar aquilo que Deus fez através dele. Eu creio que nós podemos fazer melhor. Vamos honrar a vida.
do Pedro. Amém. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por essa mensagem linda. Que profundidade, poder entender a graça de Deus, viver nessa graça. Eu creio que essa semana será uma semana diferente por conta daquilo que nós escutamos. Vamos aplicar essa mensagem na segunda, na terça. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Se você tomou uma decisão nessa noite, amaríamos te conhecer. Quem sabe hoje é o dia de você ir falar com a gente. Temos um lounge aqui de boas-vindas. Você pode chegar à nossa equipe e falar: olha, eu tomei a decisão, eu fiz aquela oração no final e eu gostaria de me conectar. Nós temos várias iniciativas para te ajudar nessa jornada de fé. Nós cremos no fundo do nosso coração que essa jornada não foi feita para ser feita sozinha. Nós temos um programa que se chama Eu Decidi, que são 2 encontros, 1 hora antes da reunião, para poder falar de fundamentos da fé. Temos grupos de conexões, onde você pode encontrar uma família, um grupo menor. Nós cremos que nós estamos juntos nessa jornada, amém?